Tomada número 7. Estrutura da ficha técnica. A estrutura da ficha técnica compreende duas partes. A parte superior do formulário apresenta a receita propriamente dita no modo tradicional, isto é, como uma relação de ingredientes e descrição do modo de preparo e cozimento, mas sem custo. Também na parte superior encontram-se informações referentes ao peso dos alimentos processados, como o peso inicial, o peso final e a perda ou desperdício. O peso inicial e o peso final é a soma das colunas correspondentes na planilha. Peso inicial aqui, peso final aqui. A perda percentual é a diferença entre o peso inicial e final e constitui uma poderosa ferramenta de controle do desperdício nas compras e na cozinha. Ademais, na parte superior da ficha técnica, lado esquerdo, encontram-se os resultados de custo, como o custo da receita, que é a soma da última coluna, custo na planilha. O custo da receita por quilo é obtido pela divisão do custo total da receita, R$ 18,80, pelo peso final, 4 kg 882 gramas, que é igual a R$ 3,85 por quilo. Na parte inferior do formulário encontra-se a planilha, que permite o cálculo do custo dos ingredientes com as seguintes colunas. Item, coluna item. Esta coluna serve para controlar o número de itens de uma receita. Por exemplo, na ficha técnica 124 feijoada, tem 15 ingredientes aqui. Isto é, 15 ingredientes básicos. A coluna código, que é a segunda coluna da planilha, registra o código do ingrediente. No caso d'água, o código é 8. A coluna ingrediente serve para registrar o nome do ingrediente, por exemplo, feijão preto. A coluna peça indica o tipo de embalagem dos ingredientes comprados, por exemplo, litros, quilogramos, pacote. A coluna unidades em valor indica o valor dos ingredientes em reais por unidade de embalagem comprada. Por exemplo, no caso do feijão preto, o preço é R$ 2,75 o quilo. A coluna quilos indica o peso da embalagem em quilos ou gramas. Por exemplo, no caso do feijão, a embalagem pesa 1 quilo. O óleo de soja, 900 gramas ou miligramas a garrafa. A coluna estado refere-se ao modo como os ingredientes são preparados ou devem entrar na panela. Por exemplo, 2 colheres de sopa de óleo de soja quente, 2 unidades de cebola tamanho médio raladas,
2 tabletes de caldo de carne esfareladas, etc. Na correria da cozinha, não há tempo para pesar os ingredientes que entram e saem da panela. Para remediar esta falta, o sistema utiliza um cadastro padrão de pesos e perdas de medidas caseiras traduzidas em quilos ou gramas para todos os ingredientes, inclusive líquidos, sem peso específico para simplificar. Por exemplo, uma colher de sopa de óleo pesa 16 gramas. A receita recomenda 2 colheres, são 32 gramas. A coluna peso inicial é o peso recomendado pela receita em quilos ou gramas que entram na cozinha. Por exemplo, no caso do feijão, a receita recomenda meio quilo. A coluna perda, aqui, é o percentual de desperdício padrão no processo de preparo e cozimento constante do cadastro de pesos e perdas. No caso do feijão, não há desperdício, pelo contrário, há ganho no peso por hidratação. Este ganho não é levado em consideração porque serve para compensar a perda de outros ingredientes, como água, na fervura. A coluna peso inicial é o resultado de aplicar a perda ou desperdício padrão ao peso inicial da receita. Por exemplo, no caso da água, entra na panela com 3 litros, perde 30% na fervura e termina com 2 litros e 100 gramas. A perda padrão é uma poderosa ferramenta de planejamento e controle do rendimento de uma receita.